Vemos todos os dias crianças nas ruas, crianças dos bairros periféricos, crianças com deficiência. No que diz respeito às escolas, são poucas as crianças que têm acesso à educação, até porque as escolas não têm condições para poder abrigar essas mesmas crianças. O papel é de todos nós juntos para que possamos fazer garantir o direito à educação inclusivo. No que diz respeito à educação inclusiva, são várias as questões que poderíamos trazer ao nosso debate, mas em jeito de fecho queremos saber de vós o que é que deve ser feito por todos nós juntos para poder garantir o direito ou a educação inclusiva para as crianças com deficiência, ou seja, ainda para todos. Eu acho que a própria sociedade tem uma contraparte e o próprio governo também tem uma responsabilidade. Em 2000, os governos em Dakar assinaram uma convenção sobre o direito à educação para todos. E um dos princípios também deste documento é que 20% do orçamento devia ser drenado para a área de educação. Mas de lá para cá os governos não cumprem com isto. E há necessidade realmente, há essa responsabilidade por parte do próprio governo, né, cumprir um pouco do que foi ratificado, do que o próprio governo ratificou a partir do Tratado de Dakar. E em relação à sociedade, há necessidade de sensibilizarmos a própria sociedade, a ver a importância que as pessoas com deficiência dentro da sociedade têm e a necessidade também de criar-se uma sociedade inclusiva a partir de um conhecimento que a própria sociedade deve ter em relação à importância da pessoa com deficiência. E sendo em conta que se tratam de crianças estas que são menores de 15 anos, ou seja, não são pessoas esclarecidas, são menos esclarecidas, não têm uma certa noção da vida. Então, seria impossível colocar, assim, por exemplo, uma lei, uma norma ou regra para que as pessoas respeitem, ou as crianças respeitem as pessoas com deficiência. Até se tratassem de pessoas mais adultas ou jovens assim, seria mais fácil lidar com eles, mas se trata de criança. A criança é uma pessoa espontânea, que no momento que lhe passa pela cabeça ela faz. Então seria impossível proibir as crianças, porque aparece um deficiente numa escola. Então a criança, sendo ela espontânea, sempre vem algo na cabeça. Ela pode chegar, por exemplo, na turma e gritar: por que tu não andas? Ou por que tu não vês? Aquelas perguntinhas que aos olhos das pessoas mais esclarecidas ou mais grandes, né, com uma certa idade, são absurdas. Mas no meio em que eles estão, até uns podem se pôr a rir e tudo mais, se pôr como uma piada, mas para as pessoas mais velhas e a pessoa com deficiência, ela pode se sentir assim um bocado excluída, ou ela já tem aquela certa mentalidade ou a percepção de que se eu for à escola irei encontrar crianças indisciplinadas ou crianças que têm uma certa mentalidade diferente da minha, eu sendo deficiente não vou conseguir me enquadrar naquele meio. Então é mais ou menos isso. Até se estivéssemos a referir mais às pessoas mais velhas ou os mais idosos, até que se poderia colocar como estamos num estado de direito, até poderia se colocar uma lei, regra ou norma para que as pessoas não infringissem uma certa regra que seria colocada para que o direito a educação inclusiva por parte das crianças no seio da sociedade, assim como na educação, fossem salvaguardadas. Eu penso que uma das medidas que o governo tinha que tomar, primeiro ponto, o aspecto do transporte, para as crianças que não têm, digamos, a família não tem condições necessárias para transportar ou levar as crianças de casa para a escola. Esse é o primeiro aspecto. Eu penso que o segundo aspecto também é questão material. Tem certos, vou falar de novo da cegueira, a máquina, que as pessoas que sofrem dessa deficiência visual precisam da máquina, folhas A4 que precisam usar. Então, que o governo procurasse uma forma de dar essas condições às crianças. E um outro aspecto também que eu não ia deixar de tocar de novo é a questão das bibliotecas, para que o governo criasse livros, procurasse uma forma de arranjar livros somente para pessoas que sofrem de deficiência, porque não é do mesmo jeito que eu consigo reter a matéria, não é do mesmo jeito que uma pessoa que sofre com deficiência reter a matéria. Então, eu gostaria que o governo também olhasse também no aspecto biblioteca.
essas crianças deviam ser educadas em casa para não chegarem na escola e perguntarem às outras por que elas têm essa deficiência. Muitos desses pais não querem que essas crianças se aproximem, quer dizer, das outras crianças com deficiência. Então eu acho que será muito difícil as outras crianças serem educadas em casa para irem lidar com as outras crianças, porque os pais muitas das vezes não querem que os filhos fiquem próximos das crianças com deficiência. Eu não vou discordar dela, mas sim concordar. Como é que o preconceito vai acabar se as outras crianças normais não têm contato com as crianças deficientes? Logo, tem que haver contato. Tem que haver eventos, as crianças têm que ir à escola e os professores, os educadores têm que ensinar e deixar que as outras crianças saibam o que o seu colega tem. Tem que haver contato. Se não há contato, ninguém vai saber, as crianças sempre vão perguntar e vão olhar ao colega como uma pessoa diferente. Logo, tem que haver contato, senão o preconceito nunca vai acabar. Há um pensamento filosófico que diz: o país mais rico do mundo não é os Estados Unidos da América, mas sim a mente do homem. Quando se começar a mudar a ideologia de vermos o deficiente como alguém incapaz, como alguém menor, como alguém menos forte do que nós, como alguém fraco, enquanto não se mudar esse modo de percepção, de visão, o país nunca vai mudar. Estamos a falar de Moçambique, que é um país do terceiro mundo, que está num ranking dos países mais pobres do mundo. Não vamos ficar aqui a exigir muito do governo. O governo somos todos nós. A democracia diz que o governo somos todos nós. Os que estão lá em cima só estão a representar nós, que somos o governo somos todos nós. Precisamos de criar mecanismos não só ideológicos, mas sim práticos. Não adianta estarmos numa sala fechada entre quatro paredes a dizermos o que se deve ou não se deve fazer. Temos que sair e fazer isso acontecer. Isso não vai acontecer por causa de um vídeo que vai se postar numa TV. Vai acontecer quando nós nos levantarmos como sociedade, exigirmos essa inclusão. Não é apenas o falar que vai mudar as coisas, mas é o agir. Tem uma teoria que em geopolítica não tem nada a ver com isto, diz que a facilidade é inimiga da civilização. O que seria isto? Em alguns países, as pessoas quando veem que temos cá um bom terreno, temos boa terra e ficam todos relaxados e nada fazem. Mas em alguns países que têm terreno árido, têm dificuldade de chuva, eles batalham e tornam-se uma grande nação. Esse é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um terreno que não servia para nada e teve muitas críticas. Eu vou começar por falar também da doutora Farida, que aliás é uma pessoa catedrada, é uma pessoa com um certo conhecimento, com certas capacidades e defesa daquilo que são os direitos humanos, a inclusão na sociedade e tudo muito mais. Mas tem uma coisa muito simples, que é incrível. A doutora Farida não estudou em nenhuma escola especial. É uma pessoa que tem lá as suas potências e capacidades que eu sei que tem, que passou por vários graus de escolaridade, mas não estudou em nenhuma escola especial. A facilidade é inimiga da civilização, sim. Quando pormos aquelas crianças especiais, que aliás são crianças muito inteligentes, quando pormos num só canto, elas vão se limitar naquele lugar onde elas estão. Todas as crianças do mundo têm os mesmos direitos, igualdade para todos, sem nenhuma exceção. O nosso debate foi repleto de opiniões extremamente diferentes uma das outras, mas sempre houve um ponto de convergência. Há que se criar condições para que a educação seja inclusiva, para que a criança com deficiência e bem como as crianças sem deficiências possam coexistir de forma harmônica e que o direito à educação seja garantido a todos. Concluímos desde cedo que as crianças com deficiência visual, auditiva ou então outra deficiência devem se integrar na sociedade desde pequenas, porque elas fazem parte da nossa sociedade. Acho que é um momento oportuno para agradecer ao Movimento de Educação para Todos por ter facilitado a realização deste debate, que nós podemos contar com a participação de vários adolescentes de opiniões simplesmente maravilhosas acerca da educação inclusiva. O Movimento de Educação para Todos tem vindo a trabalhar há muito tempo nessa questão de garantir a educação para todos. No nosso debate aqui falamos nós, que contou com a participação de adolescentes, jovens, que mais uma vez provaram que a sua opinião faz Moçambique. Educação
aqui Fazer parte da nossa nação. Discriminação, educação para todos. Estudar e aprender, contar, ler e escrever. Educação para todos ainda é um sonho, mas não se sente o esforço se realizarmos com gosto. É agora ou nunca, não espere pelos outros. Vamos embora, calcula, considera o futuro é vosso. Para colher mais frutos vamos usar as canetas como enxadas. Depois de um tempo acreditem que terão muitas machambas, mas tudo não é nada se não dermos amor ao mais novo. Então demonstradas acompanhemos com vigor o corpo.